Olá, olá pessoal. Agora eu vou entrar um pouco mais em detalhes sobre o que é possível a gente fazer a partir do momento que a gente usa a textura procedural, com um pouco mais de cuidado, ok? Eu vou focar só na espada, então eu vou mudar para perspectiva local, ok? Como você pode ver, aqui em cima muda de local para global, né? E como agora eu estou em local, ela foca só na espada. É só apertar a barra do teclado numérico que você consegue ver essas duas diferenças, saca? É, global, local, global, local. Então vamos ficar em local aqui um pouco. Vamos mudar para shading. Eu vou. Opa, vou ter que ir para local de novo. Eu vou focar só na espada. Eu vou arrastar todos aqui para o lado. Vou focar apenas nessa espada, ok? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou usar, na verdade, agora um material só para ela toda. Aqui eu tenho metal 2 e metal 1, mas eu quero que ela tenha apenas um metal só. Então, eu vou focar em gerar apenas aqui em volta. Então, vamos selecionar aqui, isso aqui. Estou selecionando com L, né? Select Linkage. E ele está selecionando por material para mim. E eu vou colocar todos com esse metal básico para poder fazer uma textura procedural com um pouquinho mais de cuidado. Vamos lá. Vamos deletar isso aqui por enquanto. Primeira coisa que eu quero pensar aqui é o que eu quero fazer com essa espada. Eu quero vir e fazer tipo aquelas espadas que tem uma mancha aqui, sabe? Ou foi o que eu tinha indicado um pouco da versão anterior. Mas então, quais formas que eu tenho que fazer isso? Bem, a primeira coisa que eu acho que pode funcionar legal é uma textura gradiente, que é tipo um degradê. Ctrl Shift clique, eu vejo o que acontece quando eu ligo ela. Nada. Ctrl T, a gente pode colocar um mapeamento aqui. Vamos colocar via o V mesmo, por exemplo. Você vai ver que não está dando muito certo não, né? Então o que a gente pode fazer? Vamos colocar agora um color ramp, que é a nossa equação básica, sabe? Então ainda assim não está dando muito bem para ver. Vamos ver o que acontece se eu mexer o branco e se eu mexer... Opa, agora a gente chegou no lugar. Por sorte ela já está no ângulo que eu queria, mas se não tivesse eu podia mudar a locação aqui, a escala e a rotação até ficar mais ou menos como eu quisesse, né? Podia colocar em outras formas, quadrática, não linear e tudo mais. Como está mexendo para o V, a rotação vai ser pouco visível nesse ângulo assim, mas podia baixar pela escala e tudo mais. Nós vamos tentar, por exemplo, com o gradiente, vamos pôr em constante, porque o constante permite basicamente que a nossa linha fique lisona. Então até aí já está interessante. Só que eu quero o contrário, né? Então vamos inverter essas coisas de lado. Deixar o branco para cá. Ó, tá interessante. Já tá mais ou menos a forma como eu quero. Mas eu quero que isso aqui entorte um pouquinho. Então eu vou usar uma manha. Se vocês lembram da aula de edição de imagens e tudo mais, esse eixo aqui é vetor, né? Que é um eixo de mapeamento. Então ele é um valor de vetorização, de volume, coisa e tal, que é o roxinho. O amarelo é o de cor. Então eu ligo um vetor aqui para controlar onde as coisas estão, né? Essa mudança aqui. E essa cor liga no fator, ou seja, a informação de cor da minha textura está afetando o fator numérico que controla essas cores aqui do gradiente, do color ramp. Mas e se eu enfiar uma textura no meio dessa relação de mapeamento? Bem, a gente vai fazer exatamente isso. Eu vou enfiar uma noise bem aqui no meio. Aí não deu em nada, porque ela só atrapalhou o mapeamento.
Mas vamos adicionar aqui um mix RGB, que é um mix de cores, né? E vamos colocar essa informação de mapeamento também aqui. Então agora você vê que se eu for para um lado e for para o outro, olha o que está acontecendo. Ele basicamente, a minha noise está afetando a forma como o mapeamento afeta. E eu estou usando esse mix para controlar o quanto de cada um que eu quero que afeta. E agora eu posso vir e mudar no eixo X para ela ficar no ângulo que eu quero e diminuir nesse fator para não ficar tão forte assim, da forma como eu quero. Então vamos voltar para um pouquinho antes aqui, porque eu acho que esse valor aqui tá bom. Vamos mexer nessa escala até ficar o que eu quero. E talvez aumentar um pouquinho o detalhe. Isso, ó. Ficou interessante. Já é mais ou menos ideal. Pô, gostei. Nossa espada tá praticamente pronta. Mas se eu quiser adicionar ainda mais umas coisinhas nela. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos adicionar uma textura Voronoi. A Voronoi é uma ótima textura. Uma das coisas que a Voronoi permite a gente fazer é mudar para esse modo Distance to Edge aqui, que ela gera esse rolezinho. Vamos, né, que esse mais craquelado. Vamos colocar um Color Ramp aqui para ajudar e vamos colocar ele em constante também. Ok? Vamos puxar o branco bem para cá. Opa, escondi ela sem querer. Ctrl T. Vamos colocar em um V também, que aí vai ficar mais ajustado. E vamos baixar essa escala um bocadinho. Eu posso tirar o randomness para ficar bem quadrado ou deixar mais marcado, mas acho que assim tá bom. Vamos deixar isso aqui bem fininho. Isso. E agora eu posso repetir o mesmo mix RGB. Conectar a primeira cor do meu Color Ramp aqui. A segunda cor aqui. E vir pra cá. Não ficou bem do jeito que eu quero. Mas se eu ponho Multiply e multiplicar o fator... Multiply basicamente multiplica uma cor pela outra, né? Então o que for preto, vira preto. Aí se eu ponho esse fator em alto, eu tenho agora uma espada com uns rachadinhos do lado, que eu posso controlar proceduralmente aqui o tamanho, o tanto que eu quero que cada um seja, né? E se eu quiser, eu ainda posso fazer aquela mesma coisa que eu fiz aqui, ó, com a Noise Texture. Quando você aperta Ctrl e o botão direito, ó, você corta, viu, gente? Então vamos colocar, por exemplo, aqui. E vim com V aqui. Que aí ela já vai ficar mais tortinha. Eu posso mexer no nível de detalhamento, na escala, para ficar ainda mais coisa. E a gente chega agora numa espadinha bem interessante, né? Proceduralmente ela ficou bem interessante. Bem, esse é só um exemplo de coisas que dá para fazer quando você mistura texturas procedurais na parte de cor, mas também na parte de mapeamento. Sempre nesse rolê de misturar coordenadas com uma noise ou uma outra textura para misturar e um mix RGB. Ele transforma essas informações em cor para depois transformar em vetor de novo. É basicamente você transformando operações matemáticas, sabe? Vamos agora mexer nessa aqui, por exemplo, na faixinha. O que a gente pode fazer com essa faixinha que seria interessante? Olha, a gente pode pegar, por exemplo, uma wave, que é aquela mesma que eu usei da outra vez. Vamos ligar esse vetor aqui. E vamos ligar essa cor aqui. E vamos colocar um Color Ramp. Vamos baixar bastante essa escala. Na verdade, aumentar bastante essa escala. Vamos colocar ele em constante também. Vamos afinar essa faixinha. E agora a gente tem
Uma faixinha ela não está conectando muito bem aqui embaixo. Então eu vou mudar para objeto nesse caso, que ela vai circular. Tá vendo? Pô, pronto, tem uma faixinha. E agora eu posso, inclusive, duplicar isso aqui. Vou mexer isso aqui para trás, para organizar. Como aquela de baixo está igual, eu vou pegar essa aqui e vou rotacionar para ela ficar num outro ângulo. Vou até mudar a escala um pouquinho. As faixinhas ficarem um pouquinho maiores. E agora eu vou vir com o meu mix RGB. Eu tô decidindo tudo aqui na hora, viu, gente? Não tem planejamento nenhum, não. E agora tem as faixas misturadas. Mas elas não ficaram ideais do jeito que eu queria, né? E mesmo se eu colocar um multiply aqui, a conta não vai... Ah, deu certo. Achei que não ia dar tanto certo. E agora eu tenho faixinhas mais misturadas, assim. Você pode vir, ajustar e mudar esses ângulos pra ficar de um jeito que você acha que fica mais ideal, né? Você pode, por exemplo, zerar essa rotação para rotacionar para outro lado. Você pode rotacionar em Y até ficar num ângulo mais perfeitinho aqui, sabe? E aí descer, por exemplo, o eixo para ficar mais arrumado. Então, esse controle aqui arruma tudo que a gente quer nesse processo. Então, depois disso, com essa parte basicamente decidida de o que vai ser procedural, o que não, eu não vou mexer em nada procedural na roupa da personagem. A gente tá sem conferir algumas coisas. Como vocês podem ver, pro cabo ficou muito legal. Mas se eu for na lâmina, ops, não vai dar tanto certo. O que não é um problema. A gente vai ver por que não é um problema na próxima aula de Bake, graças à forma como eu abri o V. Ok? Mas espero que isso dê uma ajuda para vocês de pensar em como fazer materiais procedurais e como que eles podem ficar já bem legais na hora de dar um bake e montar a nossa textura pra gente. Abraço!